Preservar e conservar o meio ambiente. Fazer coleta seletiva do lixo. Não desperdiçar água. Cuidar das plantas e dos animais. Educação ambiental gera consciência. Consciência gera cidadania. Cidadania gera comprometimento com a natureza. Iniciaremos a nossa aula comentando sobre a situação ambiental do planeta Terra, principalmente no que diz respeito às questões das inter-relações com a nossa espécie, a espécie humana, e o planeta, as nossas ações atuais e as nossas ações futuras, os recursos naturais e a manutenção das espécies. Ao longo desses milhares de anos, a Terra vem mantendo todas as espécies, incluindo a nossa, através dos seus recursos naturais. Os processos de colonização dos continentes e países sempre tiveram por base a oferta e disponibilidade destes recursos. O modelo de desenvolvimento utilizado pelos países e pelos continentes, esse modelo inicial, teve algumas características que trouxeram consequências não muito positivas para o planeta. Este modelo, chamado de linear, teve como características iniciais o uso irracional dos recursos naturais, tendo também o tratamento desses recursos como se fossem infinitos. Lucros vislumbrados a médio e curtíssimo prazo. Consequentemente, os resultados começaram a aparecer no planeta, estando entre eles redução de biodiversidade, aumento de doenças tropicais, metropolização em várias regiões da Ásia, da África e da América Latina, consumo elevado de matéria-prima, baixos índices de reciclagem, alta geração de efluentes. Consequentemente, situações que reportam o saneamento ambiental e as questões econômicas passaram por uma queda de qualidade, ameaçando ao mesmo tempo o desenvolvimento e a continuidade dos países e continentes. Patrimônio natural. Este quadro ameaçador para o desenvolvimento das sociedades, dos países e dos continentes provocou uma nova maneira de pensar das sociedades e dos setores produtivos, sendo eles representados muitas vezes por várias instituições. Essa nova forma de pensar colocou em pauta que o maior patrimônio da humanidade está representado pelos nossos recursos naturais. Recursos naturais, o nosso maior capital. Os recursos naturais, muitas vezes chamados de patrimônio natural da humanidade, são representados basicamente por quantidade e qualidade da água existente no planeta, reservas minerais, fertilidade dos solos, condições climáticas e a nossa própria biodiversidade, muitas vezes perseguida, explorada e não mantida de forma adequada. Capacidade de adaptação. Nós temos que considerar que o fato de existir é estar em mudança permanente. Com base nesse princípio, chegamos à conclusão que permanecerá no planeta e permanece não o maior e mais forte, mas sim o com maior chance de adaptação. Nós temos como uma das espécies mais adaptadas a espécie humana, que povoa o nosso planeta ao longo de milhares de anos, comandando-o através da exploração dos seus recursos naturais. Entre as várias estratégias que a espécie humana definiu para a sua permanência no planeta, está o modelo circular de desenvolvimento e crescimento. Este modelo tem características bastante marcantes. Entre elas, podemos citar, nesta nova forma de desenvolvimento e crescimento, o uso racional dos recursos naturais, o tratamento dos mesmos como se fossem e como são finitos. Ao mesmo tempo, nós tivemos algumas evidências de maiores índices de reciclagem, menor geração de efluentes, maior participação da sociedade nesse processo como um todo. Quando nos referimos à maior participação da sociedade, nós estamos falando na famosa inclusão social e econômica, porque fica muito difícil você defender o verde se a economia estiver no vermelho. Para tanto, esse modelo circular de desenvolvimento inclui algumas estratégias para que os recursos naturais sejam utilizados de forma racional. Entre elas, nós podemos citar a questão das auditorias ambientais, os sistemas de gestão ambiental,
a quantificação e a qualificação dos passivos ambientais, tudo isso para que as questões sociais e econômicas não venham sofrer com um processo de desenvolvimento que envolva a utilização de recursos naturais. A educação ambiental e o desenvolvimento responsável. Todos esses processos que nós estamos comentando e acompanhando não seriam possíveis de execução se não tivéssemos uma boa base consolidada de educação ambiental. A educação ambiental vem assumindo proporções de importância a cada ano que passa para as sociedades, para as comunidades como um todo. Exemplos, nós temos disso os mais variados possíveis, mas vamos citar apenas dois. A preocupação com a educação ambiental e a sua inserção no dia a dia está presente desde a nossa Constituição de 1988. A Constituição Federal Brasileira, do seu artigo 225, cita a importância da participação das populações neste processo. Constituição Federal, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Veja você que entre os trechos mais importantes desse artigo é citado o seguinte: a questão da preservação e da conservação é um dever de todos. Fala-se também em sadia qualidade de vida. E um ponto super importante que é comentado é a questão das atuais e futuras gerações. Ora, isto tudo só será possível se tivermos embasados por um amplo e participativo processo de educação ambiental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Este diploma legal, que está em prática no dia a dia